Glória a Deus. Hoje nós estamos dando aqui início aqui ao... Não, se o Bruno Bala não tivesse aqui, esse estudo não é possível. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, graça e paz. Hoje nós vamos iniciar um novo período na nossa igreja, e nós estamos cada vez mais assumindo a responsabilidade, olha aqui, gente, responsabilidade diante de Deus, de fazer a obra. Amém, irmãos? Então nós estamos nos preparando para fazer uma obra maior. A nossa igreja, todo mundo sabe como nós começamos. Eu acho que a igreja que não evangeliza não é igreja evangélica. Nós vamos evangelizar e nós estamos nos preparando para isso, tá certo? Também é daqui, estudo bíblico, que vai surgir os novos integrantes do ministério da igreja. Então, entrar no ministério, qual é a porta, pastor? Estudo bíblico, tá certo, irmãos? E hoje eu estou feliz que vamos começar o estudo bíblico para adolescentes. O que acontece, irmãos? Pessoas reclamavam comigo sobre isso. Então, a responsabilidade da igreja é prover. Então, nós estamos provendo o estudo para os adolescentes. Tá certo? Trazer o adolescente, aí já não é mais responsabilidade da igreja. É responsabilidade dos pais. É os pais que têm que tomar essa posição de querer que o filho aprenda a palavra. Amém? Então, irmãos, esse é mais um passo que nós estamos dando de crescimento, né? De nos tornarmos uma igreja de verdade. Tá certo? De verdade. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, por essa igreja estar crescendo, por esse estudo ter tantas pessoas. Hoje eu quase chorei, na verdade eu estou quase chorando, porque o Filipe está aqui, alegria no meu coração, nossa, alegria. Amém? Então, os adolescentes, se quiserem, já pode subir, tá? Tem ar-condicionado lá em cima, tudo direitinho. Amém, glória a Deus. Nós vamos também, eu tenho um substituto aqui, que todo mundo sabe, é o Nielson, meu substituto, e vamos ver também um substituto também para a Gabriela, quando ela não puder estar aqui, tá bom? Irmãos, nós vamos dar seguimento que nós começamos na semana passada. Nós estamos estudando Romanos 5, tá certo? Então, hoje o estudo vai ser mais curto, porque começamos a semana passada. E eu vou pedir para o Alex colocar aí pelo menos 2 slides antes. Mas antes, a gente não vai começar sem orar ao Senhor, né? Deixa eu ver aqui. Então, eu pedi aqui o nosso irmãozinho Lázaro orar ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Jesus. Agradecemos, Senhor Deus, por tua misericórdia, Senhor, por novamente em nossas vidas. Te entregamos, Senhor Deus, Amém, Jesus. o Senhor vem falar conosco, através da tua palavra, Pai. Os teu filho com sabedoria. Amém, Jesus. Derrama sobre ele o teu Santo Espírito. Ele venha falar conosco, Senhor Deus. Amém, Jesus. A exigência, Senhor Deus, das palavras, Pai, dos ensinamentos que precisamos levar adiante. E através da vida dele, Senhor Deus, e através de nossas vidas, mais pessoas, ó Pai, possam ser alcançadas, impactadas pela tua verdade. Que as tuas vidas transformadas, ó Pai, pelo teu entendimento. Cada dia mais, ó Pai, possam ter fome e sede de ti, Senhor. Assim nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então o Romanos 5 ele é dividido em 2 etapas, né? A primeira etapa vai falar sobre a justificação pela fé. Então, lá no primeiro versículo de Romanos 5, vai dizer o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, o Pai, ele é meio inacessível a nós. Inacessível a nós. O que nos dá acesso ao Pai é o Jesus Cristo, que é o nosso o quê? Sumo sacerdote. Então, ele está dizendo que nós somos justificados pela fé. E nós aprendemos anteriormente
que se você fizer algo que vai te dar direito à salvação, então Deus está te devendo essa salvação. Então a salvação não está sendo o quê? Um dom gratuito, né? Também em Romanos 5, no comecinho aí, na primeira parte, vai falar que nós temos que nos gloriarmos na tribulação. Irmãos, é algo difícil. Você concorda comigo? Está dando tudo errado, o maior problema na minha vida, eu tenho que ficar me gloriando. Aí a Bíblia fala aqui, no versículo 4, olha, 2. Não somente isso, mas também gloriarmos na tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós entendemos, ele está ratificando que é pela fé, você não pode fazer nada para ser salvo, mas está falando também que essa fé vai trazer luta, vai trazer prova, vai trazer tribulação. Mas o crente verdadeiro, ele vai entender que essa tribulação vai trazer para ele algo muito importante, que é a experiência. Tá certo? A experiência. E agora nós vamos voltar mais um slide só mais um, que você não vai ficar direito. Nós vamos dar seguimento agora ao final, né? Eu estou me pedindo para voltar 2 slides ou 3 aqui, para a gente poder se reconectar, tá certo? Então, nessa segunda etapa, fala sobre o segundo Adão. Gente, segundo Adão. Ele compara Jesus com Adão. Tá certo? Por exemplo, Adão nasceu de mulher? Perdão, Adão nasceu da semente do homem? Não. Jesus nasceu da semente do homem? Não. Então, Jesus, ele não herdou a semente. Sabe que sêmen vem de semente, não é isso? Então, ninguém plantou uma semente de vida ali. O homem não plantou semente de vida no útero da Eva. Quem plantou essa semente de vida foi quem? O Espírito Santo, tá certo? Então, Jesus, ele foi o nosso segundo Adão, porque ele também não nasceu da semente do homem. Adão nasceu de quem? De Deus. E Jesus nasceu de quem? De Deus. Então, ele está comparando os dois Adão. Jesus como Adão. Então, vamos lá. No capítulo 12, vamos ler aí, versículo 12 e 14. Quem vai ler? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E até a lei estava ao pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Qual é a figura daquele que é justificado? Olha, então vamos lá. Vamos lá para o slide. Então, irmãos, Paulo mostra que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, e com ele veio o quê? A morte, que passou a todos nós, porque todos pecaram. Vocês lembram que nós aprendemos que Deus fez Adão a sua imagem, e depois Adão gerou filhos à imagem e semelhança de quem? Dele mesmo. Então nós somos a imagem e semelhança de quem? De Adão. Tá certo? De Adão. Eu até expliquei aqui um fato assim, por curiosidade, não é algo que concreto, não estou ensinando isso, só uma curiosidade, que alguns rabinos dizem que Adão ele brilhava, ele era um ser de luz, né? Porque Deus não é luz. Então ele era semelhante, então ele também, e quando ele pecou, Deus colocou pele nele. Isso é uma ideia rabínica de alguns rabinos, né? Isso é só uma coisa interessante. Mas o fato é que o pecado entrou por meio de Adão e passou para todos nós, porque todos nós viemos da onde? Da semente de Adão, tá certo? Capítulo 13, perdão, irmãos, eu errei ali, versículo. Versículo 13. Mesmo antes da lei, o pecado já existia. A lei apenas tornou o pecado evidente e imputável. Então, irmãos,
você quer ver uma coisa interessante? Eu sei que você já passou semana passada, mas tem gente que não estava aqui semana passada, é até bom a gente voltar a isso. Quer ver uma coisa interessante? Quem foi que disse para José que se ele ficasse com a mulher do Potifar, ele estava pecando contra Deus? Quem disse isso para ele? Estava escrito? Tinha uma lei dizendo isso? Não tinha. Quem disse para Noé que tinha alguns animais imundos? O animal imundo não estava na lei de Moisés? Na lei que Deus deu a Moisés? Quem disse isso para ele? Quem disse para Abraão que determinada coisa era pecado, outra não era? Então, irmãos, a morte, ela imperou até Moisés, porque ela não estava sendo, o pecado não era definido. Quando Deus deu a lei para Moisés, aí ele evidenciou o pecado. Ele mostrou, isso aqui agora é pecado, está claro. Ele deixou claro, isso aqui é pecado. Isso aqui que você acha que é pecado, não é pecado. Entendeu, irmãos? Então a lei, ela deixou o pecado evidente, ela demonstrou que de fato era. Mas existia dentro das pessoas uma lei moral. Algo dentro delas que dizia, isso não está certo. Tem um outro exemplo também, pastor. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão disse que foi a primeira oração da Bíblia. Abraão falou assim com Deus: se tiver 50 justos, o Senhor não destrói. Se tiver 50 justos. Não tinha lei. Não tinha lei para justificar. Então, as pessoas, na minha visão, eu, pessoal, eram justificadas de que maneira? Pela maneira que procedia. Tá certo? E pela fé. Não tinha lei, mas era justificado pela fé. Abraão foi justificado de que maneira? Que a Bíblia ensina? Pela fé. Tá certo? Não tinha lei. Agora tem a lei de Deus. E a lei deixou o pecado o quê? Escancarado. Você agora sabe o que é pecado, está explícito. Está ali, ó, adultério, pecado. Você casar com a irmã, você pode? É pecado. Mas o nosso pai Abraão não casou com a irmã? Casou ou não casou? Era pecado? Por quê? Não tinha uma lei dizendo que era. Então quem define pecado, irmãos, isso tem que botar na cabeça de vocês e levar para a vida. É a palavra, é Deus, através da lei. Então a lei não acabou. Se a lei acabou, acabou o pecado, tá certo? Então vamos lá. Então antes da lei, o pecado já existia. A lei apenas tornou o pecado mais evidente e imputável. Versículo 14. A morte reinou de Adão a Moisés. Já leram isso? Inclusive sobre aqueles que não pecaram da mesma forma de Adão. Adão é visto como uma figura, um tipo de Cristo. O segundo Adão, que viria para trazer vida, reflexão prática. Faltou 2 pontinhos ali. Esse versículo explica a origem universal do pecado e da morte, mostrando que todos estão debaixo da mesma condição, mas também aponta para a esperança. Se Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida e reconciliação. Então, é basicamente isso. 2 pessoas. Nenhum dos 2 nasceram da semente de ninguém. Um cometeu o único pecado possível. O único possível. O outro não cometeu os pecados. E eram vários pecados possíveis de se cometer. Então, Jesus foi nosso segundo Adão. Então, se você morreu por causa do primeiro, por causa do segundo, nós temos vida. Agora tem uma diferença. Você é pecador cada semente de Adão. Amém. Agora, como é que você tem vida em Cristo? Você não é da semente de Cristo, ou é? Como é que você tem vida em Cristo? Como é que ele aponta o caminho da salvação? Como que você é salvo? Se você não é da semente dele. 2 coisas. Primeiro, Deus separou um povo e lhe deu promessa. Tá certo? Que povo é esse? Israel. Deus pegou você e enxertou você em Israel. Nós vamos estudar isso lá na frente. Você está enxertado em Israel, então você tem as mesmas promessas.
a mesma promessa que Deus deu para Israel, você tem direito. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, você não é salvo mais por ser semente de Cristo, mas Cristo te fez filho de Deus. Tá certo? E qual é a maneira que ele te fez filho de Deus? Qual é a maneira? Como que você se tornou um filho de Deus? Pela fé. A fé é o caminho que te faz ser filho de Deus. Tá certo? Nós temos um pai aonde? Na fé. Nosso pai Abraão. Tá certo? Então, irmão, sem fé, você não é filho de Deus. Tá certo? Vamos lá, próximo. A gente poder adiantar. Isso aqui já foi. O que significa a morte reinar? O legado de Adão, a entrada do pecado. Antes de Moisés, não existia lei, porém havia o quê? Morte. O salário do pecado não é morte, mas não tinha lei que evidenciava isso. Paulo explica que a morte entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Mesmo que as pessoas entre Adão e Moisés não tivessem quebrado uma lei escrita direta como Adão quebrou, eles ainda herdaram de Adão a natureza decaída e a separação de Deus. O significado de reinou significa que a morte era absoluta, uma força espiritual sobre a humanidade. A morte física e espiritual reinava, provando que o pecado já estava operando no mundo, mesmo antes de haver uma lista formal do que era pecado. Né? Porque esse aqui, irmão, se vocês não estavam aqui semana passada, é um versículo que fala que a morte reinou, né, de Adão até Moisés. Agora, o marco até Moisés é a chegada da lei. Então, através de Moisés, Deus deu a lei formal. Antes de Moisés, o pecado existia, mas não era computado ou codificado como uma transgressão de uma lei específica. A morte reinava simplesmente pela natureza pecaminosa herdada. Agora, depois de Moisés, a lei veio expor o pecado de maneira clara, mostrando à humanidade o tamanho do problema. E o tamanho do problema eram 613 leis, era o tamanho do problema. Então está dizendo o seguinte, como eu já tinha dito aqui, não tinha uma lista dizendo isso aqui pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Mas isso não tirava das pessoas o fato de elas serem pecadoras. Então a morte reinou de Adão até Moisés, porque ela não estava sendo denunciada, o pecado não era denunciado de maneira clara e objetiva. A lei trouxe essa evidência, tá certo? Porém, as pessoas não deixavam de serem pecadoras. Aí nós vemos vários homens de Adão até Moisés fazendo o quê? Servindo o Senhor, fazendo a obra, querendo andar em justiça, não querendo pecar. E a justiça de Deus era uma justiça extremamente moral. E nós vemos isso na Bíblia. Lembra quando Tamar foi deflorada? É Tamar, filha de Jacó? Acho que é Tamar. Foi deflorada. O que aconteceu? O cara que deflorou ela queria casar com ela. Foi ou não foi? Queria casar com ela. Aí Jacó falou, beleza, quer casar? Então você e teu povo todo aí tem que circuncidar. Tem que circuncidar. E os caras, não, beleza, vamos circuncidar. Só que circuncidar, vocês sabem que deve ser um processo doloroso. Sem anestesia, sem nada. Aí o que aconteceu quando eles se circuncidaram? Os irmãos da Tamar foi lá e matou todo mundo. E Deus pesa a mão. Tinha alguma lei dizendo que não podia fazer? Não, mas tinha ali a lei moral. Irmãos, um índiozinho lá no meio da selva amazônica, ele sabe o que é certo e o que é errado, sabe ou não sabe? Então você também sabe o que é certo e o que é errado. Hoje nós sabemos mais ainda que Deus deixou evidente na palavra dele. Tá certo? Então, eu já falei isso, 200 milhões de vezes, eu vou falar de novo. Vocês estão aqui hoje, amanhã não sei se vocês vão poder estar. Mas entendam isso, o pecado não é o que a igreja estabelece. Aprendam isso. Não sejam prisioneiros de ninguém. Não deixem ninguém fazer vocês presa. A Bíblia fala sobre isso. Quem estabelece pecado não é a denominação.
O pecado é estabelecido pela palavra. Eu era prisioneiro de igreja, eu não podia ir para outra igreja que o alimento aqui era forte, lá era fraco. Eu fui isso. Não podia ir para outra igreja. Uma vez eu fui, eu e o pastor Washington, né, a gente não era pastor ainda, eu voltei triste. Poxa vida, fomos buscar outro alimento. Isso contraria a Bíblia, gente. Cuidado com dogmas que te aprisiona. Isso não é de Deus. Então, irmãos, nós entendemos aqui que a morte imperou até Moisés por não haver lei escrita, mas pessoas agiram com extrema justiça. E isso foi imputado para Deus. Deus contou isso, tá certo? E nós vemos isso claramente com José. José foi um homem íntegro, a integridade de José, tá certo? Vamos lá, o próximo. Superabundância da graça. Hoje falava, a irmã mandou uma mensagem sobre isso, né? Isso é muito legal. Então vamos lá. Paulo contrasta as consequências da desobediência de Adão com o poder da graça de Cristo. Ele ensina que, embora o pecado de um só homem tenha trazido morte e a condenação, a graça de Deus e o dom gratuito da justiça de Jesus Cristo são infinitamente maiores e transbordantes, proporcionando justificação e vida. Irmão, parece muito fácil, né? Caramba, Adão pecou, estou pecando. Agora Jesus morreu e agora o pecado acabou. Não parece muito fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Ser crente é uma das coisas mais difíceis do mundo. Vir para a igreja é fácil, mas ser de Deus é difícil. Tá certo? Então, esses 3 versículos destacam o seguinte contraste. Versículo 15. A transgressão de Adão trouxe a morte para muitos, mas o dom gratuito pela graça de Jesus Cristo abundou e transbordou para multidões. A dádiva é incomparavelmente maior do que a ofensa. Então, o pecado de Adão é infinitamente menor do que o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Tá certo? Infinitamente menor. Então, nós hoje não somos prisioneiros do pecado. Hoje o pecado está em nós, tá, eu sou pecador, minha carne não se converte. Mas eu não saio pecando aí a todo momento, toda hora. Entendeu, irmão? Quando o crente fala, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, eu já começo a ficar preocupado, irmãos. Crente não pode ter multidão de pecado. Tá certo? O crente não vive no pecado. Então, versículo 16. Enquanto o pecado de Adão resultou em um julgamento que levou à condenação, o sacrifício de Cristo cobriu muitas transgressões, resultando em nossa justificação. Agora, por que o sacrifício de Cristo cobriu muitas transgressões e não cobriu todas as transgressões? Por que vocês acham isso? Alguém pode falar? Porque nem todos aceitaram a salvação em Cristo. Por isso que é muitas, não é todos. A salvação é para todos, mas nem todos estão salvos. Entendeu, irmãos? Então, nós somos o quê? Justo. Amém? Não, nós não somos justos. O que você é? Justificado. Ser justo é você andar em justiça a vida toda. Ser justificado é alguém te dar graça. Você não é justo, mas eu estou te justificando. Você anda errado, mas eu estou te perdoando. Você está cometendo transgressão, mas eu estou te ajudando. Isso é graça. Tá certo? Isso é graça. Se a morte reinou por causa de um só homem, a promessa é que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça de Jesus Cristo reinarão em vida por meio dele. Então, se a morte reinou por causa de Adão, agora a morte reina até hoje por causa de Adão na vida de muitas pessoas, irmãos. Então, se a morte reinou por causa de um só homem, que é de Adão, a promessa é que aqueles que receberam a abundância da graça, que somos quem? Nós. Então a promessa para nós
é o dom da justiça de Jesus Cristo, que nós reinaremos em vida por meio dele. Glória a Deus. Você tem que reinar em vida, meu irmão. A Bíblia fala que ele nos fez o quê? Está lá no livro de Apocalipse capítulo 1, nos fez reis e sacerdotes. Deus chamou para viver a vida plena. Ah, pastor, então eu vou ficar milionário. Não, meu irmão. Você vai ter aí, ó, vamos falar a verdade? Falar a verdade? Você vai ter aflição. Vai ter problema, luta, prova. Não é isso que a Bíblia fala? Não é isso que a Bíblia fala? É ou não é? Você vai ter batalhas que você vai vencer, outras você vai perder. Eu prefiro falar a verdade para você do que ficar aqui te mentindo. Então você vai ter aflição, vai ter tribulação. Mas tudo isso serve para te engrandecer espiritualmente. Ué, pastor, luta, me ajuda? Ajuda, irmão. A Bíblia que fala isso, está aqui, ó. Romanos 5, versículo 3 ao 5. Vai falar sobre isso. Então, durante a sua história, a sua vida no Evangelho, você vai se deparar com muitas pessoas te vendendo o Evangelho de facilidade. Mas não é isso que a Bíblia vai te mostrar. Tem um livro de um cara chamado Philip Yancey. Tadinho, até caiu na fé, esse irmão. O livro dele é muito bom, que é Desilusão com Deus. O nome do livro é Desilusão com Deus. Alguém já ficou desiludido com Deus aqui? Alguém já? Eu já. Deus, por que eu? Por que comigo? Por que eu passei essa prova? Por que tu permitiu isso na minha vida? Por que eu perdi o meu emprego? Por que aconteceu determinada coisa? Por quê? Por quê? Quem nunca, irmãos? Quem nunca ficou desiludido com Deus? Mas ele está dizendo aqui para você, que nós devemos, lá no versículo 3, nos gloriarmos aonde? Na tribulação. Então, a gente se desilude com Deus porque nós aprendemos o evangelho errado. Esse que é o problema, irmão. Não tem Bíblia, não tem palavra, tem dogma, tem ideia da cabeça do cara lá. Irmão, para pensar. Sou filho de Deus, Deus pode tudo e toma, irmão. Eu vi um cara falando que quando você entrega seu dízimo, Deus fica em dívida com você. Você imagina a loucura e um líder de uma igreja de milhões. Então eu fico pensando, quanto mais a verdade você ensina, menos a igreja enche. Eu já cheguei a essa conclusão. Então, irmãos, nós estamos reinando em vida. Estamos reinando em vida. Nós já vivemos a salvação hoje. Nós temos que viver hoje como salvo. Ah, pastor, não estou na glória. Minha irmã, viva como salvo hoje. Usufrua dessa salvação hoje. Agora, você vai passar a prova, a luta, mas você vai vencer, que a vitória é tua, você não tem como ser derrotado. Entenda isso. Entenda isso. E você pode prosperar, mas você vai trabalhar, você vai lutar. Deus vai abençoar o fruto das suas mãos. A lei da semeadura. Filipe entende semear, né, Silvio? Você entende isso, né? A Bíblia fala sobre você. Você semeia e aguarda pacientemente o quê? O fruto da semeadura. Então, quanto mais você semeia, mais você colhe, tá certo? Então, vamos lá, próximo. Então, entenderam que a graça, ela superabunda. Irmãos, a irmã mandou para mim aqui um texto falando sobre, eu já até comentei sobre isso lá no Romanos 5, que o que te faz receber graça, a princípio, a graça é uma coisa boa? É ou não é? Quem quer graça aí? Você quer graça? Amém? Mas como que você recebe graça? Como? Pecando. É o pecado. Ele fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é superabundante? Algo muito mais abundante, não é isso? Então o meio de eu receber graça é o quê? Pecando. Tinha pessoas nessa época aqui que imaginavam isso, então eu vou pecar. Porque quanto mais pecado, mais o quê? Mais graça. Nós vamos ler também no próximo capítulo, vamos estudar isso. Não, irmãos. Entendam isso. A graça está sobre nós, mas a graça existe para que nós não usássemos, não precisamos usar ela. Entenderam isso? É difícil entender isso? Eu tenho a graça sobre mim,
Mas quanto menos graça eu usar, é melhor. Por quê? Porque quanto mais graça eu usar, mais pecado eu estou cometendo, irmão. O crente não viveu para viver somente de graça, graça. Não, irmão. A graça que Deus já colocou em você já está suficiente. Eu não tenho que pecar de novo para cada vez ter mais graça. E eles tinham essa ideia aí. Eles tinham essa ideia. Então vamos lá. O que é dom? Lembra, o dom gratuito de Deus é vida eterna? É desse versículo que eu estou falando ali. Não é porque a gente cortou no meio o estudo, pode parecer um pouco sem lógica para quem está aqui hoje. Mas o que é dom? O dom de Deus é uma dádiva, talento ou capacidade especial concedida gratuitamente pelo Criador. Na tradição judaico-cristã, esses dons não são méritos conquistados, mas presentes divinos destinados a abençoar a vida, servir ao próximo e cumprir o quê? Um propósito maior. Você quer um dom? Para que você quer um dom? Para que você quer um dom? Tem gente que quer dom para aparecer, irmão, para se sentir mais poderoso. Eu já passei situação assim nas igrejas, eu já fui. A irmã tinha um dom lá e ela era poderosa. Então, irmãos, ninguém tem dom porque é muito crente. Ninguém tem dom, Deus não dá um dom porque você é maravilhoso, é o mais bonito da igreja, que mais lê a Bíblia. Não, o dom é um presente, tá certo? E serve para quê? Para abençoar a vida, servir ao próximo e cumprir um propósito maior. Da onde eu tirei essa pergunta aí? Mas o dom de Deus é a... Ninguém lembra desse versículo, gente? Então, a sua vida eterna, que é um dom de Deus, serve para isso. Servir o próximo. Cumprir um propósito maior. A tua vida eterna não serve somente para você ser salvo, irmãos. Não serve só para isso. Se você aceitou Jesus, está salvo, você está na cadeira e fica da vida sem fazer mais nada para Jesus, você está falhando alguma coisa aí, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, você entendeu o evangelho errado. Crente fala. Fala o quê? De quê? Jesus. Tá certo? Você não recebeu a sua salvação somente para você sentar nessa cadeira e ficar quietinho aí, não. É obrigação do crente. Irmão, obrigação. Palavra dita. Sabe o que é a palavra dita? Que Deus disse, que eu estou dizendo. Ide por todo mundo. Tá certo? Então vamos lá. Eles podem ser divididos em 3 categorias principais. Primeira, doutrina e salvação. A própria vida eterna, a graça e a justificação são consideradas o maior dom gratuito de Deus para a humanidade. A salvação, irmãos, é um dom gratuito de Deus para a humanidade. Esse é dons de salvação e doutrina. Dons espirituais. Capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, como sabedoria, cura, profecia, evangelismo e serviço. E serve para quê? Edificar a comunidade e fortalecer a fé. Irmãos, presta atenção. Dom não serve para engrandecimento pessoal. Não serve para isso. Eu tenho dom de profecia. Irmão, é mais um. É mais um. Os dons servem para engrandecimento do corpo. O corpo de Cristo é engrandecido através dos dons. É mais um. Então você vê, irmãos, a gente tem todos esses dons na igreja? Não temos, mas deveríamos ter. Hoje, nós vivemos o evangelho que tem medo de deixar pessoas com dor na igreja. Tem medo. Irmãos, na minha caminhada eu vi pessoas que têm dom de profecia querer mandar na igreja. Pastor, Deus está falando para você fazer isso, isso, isso. Ué, Deus não fala com o pastor, não? Entenderam isso, irmãos? Nós precisamos ter um crescimento mental, gente. A gente precisa crescer mentalmente, amadurecer a nossa mente, irmãos, para a gente poder viver o evangelho de maneira plena.
o evangelho, a gente não vive meia plena, a gente vive o evangelho meia boca, irmão. O evangelho meia boca. Se o irmãozinho tiver dom de cura, acabou a vida do irmão. Vai todo mundo idolatrar ele, vai querer passar nele, vai querer encostar nele. Pelo amor de Deus, gente. Deus quer fazer uma geração de crentes amadurecidos. Tá certo? O dom é só mais um. Não faz você melhor, pior, mais importante, menos importante. Não faz. O dom serve para agradecer a todos. Não é algo pessoal. Então, irmãos, se você tem um dom aí, usa. Eu tenho medo. Porque a Bíblia diz, ai de quem disser, eu sou disso e eu ter dito, eu tenho medo. Isso é coisa muito séria, irmão. Isso é muito sério. Igual na igreja lá, na Assembleia de Deus lá de Recife, irmão me contando, que a mulher traiu o marido. Todo mundo sabia, menos ele. Todo mundo sabia, mas ele não sabia. Aí levanta uma profeta, não sei de qual Deus, mas é um profeta, e fala, este meu servo que eu te digo hoje, que tu és corno. Falou para ele. Aí ele olhou assim, como assim? Eis que te digo, aí falou de novo. Gente, pelo amor de Deus, gente. O evangelho é inteligente, o evangelho não é algo... É inteligente, o evangelho é inteligente. Então, vocês já entenderam, né, sobre dons espirituais, né? Talentos naturais, habilidades inerentes a cada indivíduo, como facilidade para a música, para a arte, liderança ou escuta. Sendo que liderança, quando é de Deus, é Deus que capacita. Você quer ver? Moisés liderou milhões, 3 milhões. Ele tinha capacidade nele mesmo? Não tinha. Você vê que Gideão foi a mesma coisa. Foi para a guerra, tinha capacidade? Deus te capacita. Então, irmãos, talentos naturais, música. Eu nunca vou ter ouvido o que esse menino aqui tem. Esses meninos aqui do louvor, que o louvor ontem aqui estava, vou te falar, cara. Aí, ontem foi para mim, um dos cultos mais espirituais dessa igreja aqui. O fogo caiu aqui nessa igreja. Eu vi outro só no olho aqui. Eu falei, meu Deus do céu, irmãozinho daqui. Foi uma coisa fora do normal. Eu fiquei impressionado, mas enfim, vamos lá. Então, irmãos, liderança ou escuta que, quando reconhecidos e desenvolvidos, serve para glorificar o Criador e melhorar o mundo ao redor. Então, esses 3 dons, né, são divididos, os dons são divididos nessa categoria: dom de doutrina e salvação, dons espirituais e dons, o quê? Naturais. Por exemplo, o dom de música é um dom espiritual? Não, mas é um dom. Todo mundo tem? Não. Ontem no louvor aqui que ficou fantástico, eu fiquei sabendo que eu não tinha nem ensaiado. Eu falei, não é possível. Tinha ensaiado, João? Vocês ensaiaram aqui, aquele louvor todo? Gente, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fiquei assim, gente, a Alessandra estava chorando ali um todo. Eu fiquei, gente, foi uma coisa impressionante. Então, irmãos, o dom da doutrina de salvação todos temos que ter. Todos temos que ter. Tá certo? Todos temos que ter. Os dons espirituais nem todos temos. Deus dá individualmente, segundo a necessidade da igreja. Hoje a igreja está expurgando os dons do Espírito Santo. Infelizmente. Talentos naturais você não consegue ter. Isso você já nasce com isso. Tá certo? Você já nasce com isso. Eu posso tentar me aprimorar, mas eu nunca vou ser tão bom quanto quem nasce com talento. Então, o que eu quero falar sobre um dom, o que é um dom, é o seguinte, irmãos. Não force a barra para ter e para ser o que você não é. Tá certo? Não force a barra. Eu gosto de cantar, mas eu não vou cantar aqui na frente nunca. Nunca vou fazer isso. Eu gosto de tocar violão, mas eu nunca vou tocar aqui. A não ser se tiver ninguém, só tiver eu, aí vai eu mesmo. Mas não se coloque na posição do outro. Dons espirituais, irmãos, busquem isso, irmãos. A Bíblia fala, buscai com zelo os dons espirituais. A Bíblia fala, busque isso, busque dons espirituais. Tá certo? E doutrina de salvação, todos nós já temos. Tá certo? Então, isso é pincelada do que é um dom. É uma dádiva, um talento e uma capacidade especial. Amém? Vai.
Triunfo da graça. Romanos 5, 18, 19, 20 e 21. Vamos lá, quem vai ler? Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Tá vendo, irmãos? Maravilha? Então a graça, ela é o quê? Triunfante. A graça é maior do que o pecado, é maior que a morte. Certo? Então, isso contrasta com a condenação trazida por Adão, com a justificação e a vida eterna proporcionada por Jesus. Paulo enfatiza que, onde o pecado abundou, o que é abundar? O que é abundar? O que é abundância, gente? Oi? Não entendi. É muita quantidade, né? Onde teve muito pecado, onde o pecado foi muito. Onde o pecado foi muito. Então, onde o pecado foi muito, onde o pecado abundou, a graça de Deus foi muito mais ainda, né? Oh, glória a Deus, você está aqui, né? Isso é maravilhoso. Triunfando soberanamente sobre a morte. Paulo usa um paralelo teológico nesses versículos, dividido o contraste em duas partes fundamentais. Primeira parte, versículos 18 e 19, o paralelo entre as obras de Adão e Cristo. Primeiro, obra de Adão, a desobediência de um só homem resultou em condenação e morte para toda a humanidade, tornando todos os seres humanos o quê? Pecadores. Você já viu, tem pessoas que se acham mais poderosas que o outro, né? Que menos pecador, né? Tem gente que se acha mais amigo de Deus. Irmãos, Deus colocou todo mundo igualzinho. Todo mundo bate do pecado. Todos. Quem? Todos. Ah, mas e o líder? Também. Pastor? Também. O bispo, apóstolo? Todo mundo tem diferença. Não tem diferença entre nós. Tá certo, irmãos? Nunca idolatrem homens. Isso acontece? Acontece ou não acontece, irmão? Vamos falar a verdade. Nunca idolatrem pastores, nunca idolatrem apóstolos, ninguém, nunca tenha ninguém como fosse um super crente. Somos todos iguais. Põe isso na cabeça de vocês, aprendam isso, não sejam prisioneiros da fé de ninguém. Tá certo? Não apoiem a sua fé na fé do outro, porque se o outro cai, tu cai junto. Então, irmãos, a desobediência de Adão resultou na condenação e morte de todos nós aqui. Nós estamos condenados à morte, todos nós, por causa de Adão. Mas que morte é essa? A morte física. Ou não? Vai que Deus te arrebata, é ou não é? Não arrebatou Enoque? Não arrebatou Elias? Não é porque não pode te arrebatar, né? Vamos lá. A obra de Cristo. Em contrapartida, o ato de justiça e a obediência de Jesus trouxe justificação que dá vida a todos, permitindo que muitos sejam feitos justos diante de Deus. Agora, irmãos, olha só que legal. Se a obra de um fez você cair, a obra de justiça e obediência do outro te trouxe justificação. Olha que coisa maravilhosa. E você sabe por que você está... A obra de Jesus é perfeita? Sabe por quê? É porque ele morreu? É porque ele morreu? Não. A obra dele é perfeita, é porque ele ressuscitou. Você lembra? Como é que você pagava o pecado antes de Jesus? Como é que era? Como é que era? Fala aí, gente. Hã?
Pegava o bichinho, botava a mão lá, passava o pecado do bichinho e morria o inocente. Se ele não ressuscitasse, você tem que continuar fazendo isso. É porque ele continua, o livro de Hebreus vai nos falar, ele continua sendo o nosso sacrifício, ele é o nosso sacrifício perfeito, porque toda vez que você peca e pede perdão, ele vai lá diante do Pai, aqui, Pai, ó, aqui, ó, minha mão aqui, ó, eu já me sacrifiquei por eles. Ele é o sumo sacerdote e é o próprio sacrifício. Então, ele é perfeito, não tem outro, tá certo? Então, você caiu em Adão, mas você aceitou Jesus, e em Cristo você foi ressuscitado. Um te matou, o outro te trouxe vida. Se você quiser viver como Adão viveu no mundo, é morte. Viver com Cristo é vida, tá certo? Aí vamos dar seguimento, próximo. Agora o versículo 20 e 21. O triunfo da graça sobre o pecado. O papel da lei. A lei foi introduzida para que a gravidade das ofensas e o pecado ficasse evidente, aumentando a consciência da transgressão. Então, para não ficar somente nas palavras que você esquece, Deus, ele deu uma lei escrita, onde o homem pudesse consultar, tá certo? Consultar. Então, irmãos, por que eu sei que eu não posso casar com a minha tia? Está no Novo Testamento? Tá ou não está? Não está. Não está. Irmão, vou falar uma coisa aqui meio feia, mas está na lei. Você sabe que é zoofilia? Não está no Novo Testamento que não pode. Então pode? Se não está no Novo Testamento, então pode? Está onde? Está na lei. Então, irmãos, eu volto a repetir que isso, eu gosto de repetir isso, porque isso para mim, irmãos, é difícil de falar, porque isso é confrontador. A igreja ensina diferente do que eu estou ensinando aqui. Tá certo? A maioria das igrejas ensina diferente. A lei não acabou. Se a lei acabou, não tem pecado. Acabou o pecado. Ah, mas o fim da lei é Cristo, sim. Precisa mais sacrificar. Acabou. Tá certo? Então, irmãos, a lei nos trouxe uma consciência maior da transgressão. Não ficou só no meu sentimento. Não ficou só em mim, de eu achar errado ou eu achar certo. Está escrito, é errado e é certo. Tá certo? É errado e é certo. A lei era dura? Muito dura. Cara, a lei era dura. Toda a lei ainda está em vigor? Não. Não está. Por que não está? Porque muitas foram cumpridas. Tem que sacrificar algum bichinho? Não. A lei sacerdotal tem que ter? Não tem. Acabou. Tá certo? Essa lei toda acabava. A superabundância da graça. Paulo declara que onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou ainda mais. Irmão, tem pessoas, eu conheci uma pessoa que falou para ele que não estava no evangelho, que tinha pecado muito, tinha feito algo muito ruim. Irmão, não tem pecado que seja mais forte do que a graça, a não ser o quê? Qual? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá certo? Outra coisa, está dizendo ali que a graça superabundou sobre o pecado. O pecado traz o quê? Agora, tem pecado que é para a morte? Tem ou não tem? Tem. Então, a graça, irmão, não é tão fácil como a gente pensa, irmãos. Entendam isso, a graça é mais difícil que a lei. Estou na graça, não estou na lei, não. A graça, presta atenção aqui, ó, isso aqui é importante, ó. A graça é mais difícil do que a lei. Como assim, pastor? Na lei, se eu adulterar, eu sou apedrejado. Mas para você ser apedrejado, você tem que adulterar. Tem ou não tem? Na graça, o pecado gera o quê? Morte. É ou não é? Pecado gera o quê? Morte. Só que na graça, o pecado não é o ato. Entenderam? O pecado é o quê? Se você pensar, você já pecou.
Na lei não, na lei o pecado era o ato, na graça é o pensamento. Então, na lei, eu olhava para a mulher e desejava, mas eu não adulterei, está tranquilo. Mas na graça, se eu olhar para a mulher e desejar, eu já pequei. Entenderam, irmão, como é que é mais difícil a graça? Quando você bater no pé, eu estou na lei, não, estou na graça, entenda isso, lembra disso, a graça é mais difícil do que a lei, porque a lei o que te mata é o ato, na graça o que te mata é a intenção. A intenção. Por isso, falo para você, cuidado com seus pensamentos em relação ao teu irmão. Ontem a pregação aqui da esposa do sócio aqui, como fugiu o nome, gente? Da Sara, ela falou sobre isso. Ela falou sobre isso aqui, sobre amar o irmão. Quando você quer mal para o teu irmão, pensa mal do teu irmão, quer se ver longe do teu irmão. Tem pessoas, irmãos, que entram na igreja, uma coisinha, você aborrece e vai embora. E aquele amor que dizia que tinha pelos irmãos? Acabou? Morreu? Sumiu do nada? Ué, que isso? O amor que eu tenho, a graça de Deus em mim, o amor que eu tenho por você, me leva a te suportar. Não é isso que a Bíblia fala? Então eu não suportei e virei, acho que fui embora, que amor, nunca teve amor, irmão, é mentira. Não teve amor, tá certo? Então, o reino da vida, assim como o pecado e a morte reinaram no passado, o propósito final é que a graça reine por meio da justiça, conduzindo a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Agora é maravilha, irmão, você está salvo, vida eterna. Irmão, vida eterna para você, em nome de Jesus. Vida eterna por meio de Jesus. É o único meio. Muda o slide, por favor. Único, não tem outro jeito. Você agora é obediente à palavra, faz o que Deus manda. É ou não é? Agora vamos lá. Aplicações práticas. Viver O crente vive pelo que vê? Não vive. O crente vive da esperança. Põe na mente, esperança. É igual lá o agricultor, quando ele semeia, ele semeia e aguarda pacientemente, com esperança, que aquela semente frutifique. Não é isso? Então, o crente vive da fé. Irmãos, nós somos um povo maluco, povo doido. Doido. Porque a gente não acredita que vai dar errado. Nós temos fé e a fé é isso. Tá certo? Lembra de Jó? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele está dizendo, ainda que ele me mate, eu vou crer. Eu vou ficar crendo aqui. Lembra que eu sempre prego aqui? Alguém está doente, o que você faz? Você ora. Aí Deus não curou. Aí o que você faz? Desiste? Ora de novo. Aí não curou, aí o que você faz? Você vai orar até alguma coisa acontecer, irmão. Porque nós somos um povo resiliente, nós cremos. A nossa fé não é baseada na vista. Nós vivemos pela fé. Confiar na graça. Irmão, você já está salvo. Põe na sua cabeça isso. Você já está salvo. A graça já está sobre você. Ah, mas pastor, eu não mereço. Não, ninguém merece. Já está. Mas eu pequei, irmãos. É isso que é graça. Entendam isso. Quando eu falo para você que você é a pessoa que estava fora da igreja, que dizia que tinha cometido um pecado grave, e não foi, meu irmão, é graça. É a graça que eu não quero usar. Eu não quero usar a graça. Mas se eu precisar, ela está lá disponível para nós, irmãos. Você não tem que usar a graça, você não tem que pecar. Só usa a graça quem peca. Mas se você pecar, a graça está lá disponibilizada para você. Entenda isso. Não fique se martirizando porque você cometeu um erro. É isso que Paulo está ensinando aqui em Romanos. Paulo está ensinando isso. Perseverar na tribulação. Meu irmão, se você passar na prova, você virar que foi embora da igreja, você não conheceu Jesus. A sua fé é condicional. E a fé do crente é uma fé incondicional. Entenda isso, é incondicional. Se você põe condição na sua fé, eu digo para você, você não tem fé. Você não tem fé. Tá certo? Se a tua fé for baseada em condições, estou na prova, estou na luta, então Deus me abandonou, vou embora. Que fé é essa que você tem? E o que eu preciso é impossível, tem jeito não. Ué, mas que fé você tem? Lembra aquela história que eu conto aqui da cobra? Vocês lembram dessa história da cobra? Que o cara foi mordido da cobra na roça, que o corno desesperado, o irmão parou ele.
Foi o que houve. A cobra me mordeu, eu vou para o médico, mas não tem médico, o médico é longe, não vai dar tempo. Vamos orar que Deus vai te repreender esse mal. Ah, não, a cobra era muito grande. Se a cobra fosse pequena, ele acreditava que Deus ia curar. Mas com a cobra era grande, ele não sabe que as menores são as mais venenosas. Então, você imagina, irmãos, que o crente, ele não vive pelo que vê. Se você quiser viver por vista, irmãos, viver pelas coisas visíveis e palpáveis, eu te convido a aceitar Jesus no seu coração. Para você passar a viver do que você não vê. Tá certo? Você esperar o melhor para a tua vida, mesmo que as coisas pareçam que não vai acontecer. Quem nunca passou de prova e dificuldade na vida, até financeira aqui, irmão? É ou não é? Passamos prova, lutas. Olha onde Deus te colocou hoje, irmão. Vamos falar a verdade. Olha onde muitas pessoas vieram aqui. Não, para você não, estava... Que ele falou para mim, eu tinha conversando comigo sobre isso, né? Você vê, e Deus te abençoou, mas não é assim direcionar pelo que você falou, mas é para todos nós. Até mesmo eu, irmão. Até mesmo eu. Cada um de nós. Então nós esperamos pacientemente o fruto da terra, o agricultor. Isso quer dizer que nós esperamos pacientemente a bênção de Deus vir sobre nós. E ela vai vir. Ela vai vir. Irmão, não tem como você ser derrotado, não. É impossível. Então nós somos perseverantes em quê? Se no primeiro prova tu meteu o pé, irmão, você não aceitou Jesus. A verdade é essa, você não conheceu. Conclusão. Romanos 5 revela a grandeza da obra salvadora de Cristo. Irmãos, essa grandeza da obra salvadora está refletida onde? Aqui. Cada um de vocês aqui, resultado dessa obra dele. Aquela cruz lá que ele carregou, o resultado disso está aqui, ó, todos nós aqui, nesse lugar. Tá certo? Glória a Deus por isso. Tem outro? Acabou? Então, irmãos, nós concluímos isso. Jesus é o nosso segundo Adão. Nosso segundo Adão. Se um Adão te matou, o outro Adão te trouxe vida. E nós concluímos também que o crente passa a prova. Romanos 5 ensina essas duas coisas. Graça, antes da graça, prova. Você não está isento de passar na luta. Você não está isento de passar na luta. Mas a Bíblia está falando aqui, Romanos 5, o apóstolo Paulo está dizendo para os romanos que a tua luta é uma bênção para a tua vida. Tá certo? O crente vive de batalha em batalha. De prova em prova. Mas em todas as coisas, nós somos o quê? Glória a Deus. Você é mais que vencedor. Para encerrar, eu quero convidar você a ser resiliente na fé, a não desistir. Irmãos, as palavras negativas não podem atingir o crente, porque nós não vivemos de diagnóstico, irmãos. Nós não vivemos disso. Nós vivemos do que Deus diz que nós somos, não do que o homem fala. Tá certo? E outra coisa, tem porta que Deus fecha. Tem porta que Deus fecha. Para abrir no momento certo. Aprendam isso. Para abrir no momento certo. E outra coisa, a Bíblia fala sobre as bênçãos do Senhor que enriquece não acrescentam dores, está estudando a palavra. Quando você é enriquecido de outras maneiras, pode te acrescentar dores, mas quando Deus faz, não te acrescenta dores. Mas para você chegar lá, você vai passar na prova, na luta, não duvide disso. E Paulo está ensinando isso aqui para uma igreja de Romanos. O que nós estamos falando aqui foi o que ele falou lá para eles. Então não se enganem e não se deixem enganar. No mundo tereis o quê? Simples. Se eu pudesse resumir esse estudo todo, é isso. Mas tende o quê? Por quê? Ele venceu o mundo e nós venceremos também. Então, Romanos 5, o resumo é isso. Jesus que falou, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Tá certo, irmãos? Outra coisa, irmãos, que é importante falar para vocês aqui. Lembra que eu falei aqui que nós já passamos provas, situações difíceis, financeiras, muitas das vezes, não é? Mas nós vencemos, estamos aqui hoje. Não é? Estamos ou não estamos? Então, irmãos, não desista do caminho.
Ah, mas a minha luta está grande, irmão. Foi glória a Deus, irmão. Você não foi jogado nem na cova do leão, foi? Você foi? Alguém falou para você, ó, tem ali a fogueira ali. Se você não quiser dobrar a imagem, você tem a fogueira. E encerrando, irmãos, eu não sou legalista. Vou falar de mim aqui, não sou pastor legalista. Mas eu sou chato. Sou chato. Eu sou chato em quê? Na palavra. E eu amo o Senhor, eu amo o Deus que eu sirvo. Eu não troco o meu Deus por nada. Por nada. Eu não consigo imaginar, irmãos, alguém trocar Deus para ver 22 homens chutando uma bola. Eu não consigo imaginar. Então, eu não vou, irmãos, relativizar a minha fé. Eu não vou mudar o horário de culto. Não vou adiantar, não vou atrasar, venha quem quiser vir. Vai estar aqui, não é fiéis ao pastor, fiéis à igreja, é fiéis ao Senhor. Porque se uma pessoa consegue trocar a fé dele por um jogo de futebol, irmão, essa fé está doente, irmão. Eu não sei se vocês concordam comigo, vocês me acham radical, mas na palavra eu sou radical. Tá certo? E comparar alguém que falta um culto com um pastor que fecha uma igreja, irmãos, isso é uma coisa de distância muito grande. Então, eu não obrigo ninguém a estar aqui, mas eu vou estar. Eu vou estar aqui adorando o meu Deus, falando dele, louvando o nome dele, porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. A Bíblia fala, quem é amigo do mundo se consiste em inimigo de quem? Então eu sou amigo de Deus. Eu não sou amigo do mundo. Então, irmãos, você me perdoa se vocês me acharem radicais em algumas coisas, mas em relação à Bíblia, eu sou radical mesmo, irmão. Eu não sou legalista. Eu vou para a praia, eu gosto de ir para a praia. Às vezes eu pego minha mulher lá, dou um abraço nela, vem cá, vamos dançar nós dois aqui juntinho. Ela não gosta, a gente quase não faz, mas se eu gostasse, eu fazia. Bota um louvor mais lentozinho aí. Sou legalista. Eu gosto de ver filme, gosto, um filmezinho gosto. Eu vi agora Predador, novo, bom pra caramba. Gosto, não sou legalista. Não sou religioso, irmãos. Mas eu amo o Deus que eu sirvo. Eu amo esse Deus. Irmãos, eu amo isso, eu sou apaixonado por ele. Eu fico triste porque muitas das vezes a gente peca contra ele. Eu peco. Quem não peca? Fico triste. Às vezes eu falo coisas que eu não deveria falar, faço o que eu não deveria fazer e dói no coração depois. Por quê, Senhor? Mas eu não consigo trocar o meu Deus por um jogo de futebol. Eu sinto muito. Não consigo. Mas eu fico feliz por essa igreja ser madura. Porque eu não vi ninguém aqui me pedir isso. Ninguém, Nelson. Tem pastores que pediram a ele, pastor, muda o culto aqui, ninguém me pediu isso. Eu fico muito feliz, tá bom? Então vamos lá, irmãos, Romanos 5, o Filipe está aqui hoje, fico feliz. Ele pegou assim, o estudo no meio, deve ter ficado boiando um pouco, né? Daquilo. Geralmente quem pega no meio fica um pouco boiando, mas é isso. Aprendemos, então, que a salvação é pela graça, que no mundo teremos aflições, e que Jesus é nosso segundo Adão, a morte reinou até a lei, depois Deus evidenciou a lei, e que agora nós somos salvos em quem? Em Cristo, que o pecado não mais nos escraviza. Você só peca se você quiser, porque já está escrito ali o que é certo e o que é errado. Então você decide, agora a culpa é sua, ou a culpa é nossa, tá certo? Se Deus já falou o que é certo e o que é errado, você faz se você quiser. Concorda comigo? Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ou não? Uma vez eu